nós galgamos. Ou a nossa esposa está conosco, ou não tem como fazer essa obra. É verdade. Aleluia. Ou a nossa família está conosco, ou não tem como fazer essa obra. Ou a minha filha, os meus filhos e os meus netos e a minha esposa entendem que nós somos uma família de obreiros da causa do Senhor. Não existe um ministério de indivíduo, existe um ministério familiar. Esposa de pastor é pastora. Filhos de pastor são pastores. Por que, pastor, que é assim? Porque Deus é o Deus do Abraão, do Isaac e do Jacó. Glória a Deus. Amém? Essa foi a nossa palhinha do nosso encontro de casais de ontem. E para hoje o que nós temos? Em 20 minutos eu vou tentar ministrar a palavra do Senhor que o Senhor colocou no meu coração para falar para essas famílias que estão aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Tremendo, pastor. Tremendo demais. Eu não sei. Não sei se o pastor Alex vai ter coragem de me trazer outras vezes aqui. Tenho medo às vezes disso. Meu Deus do céu, tem misericórdia de nós e nos ajuda. Queridos, quando Deus criou o homem, Ele já tinha tudo em mente. Deus não é um ser que vai fazendo as coisas conforme as circunstâncias. Deus planeja tudo, irmão. A Bíblia fala que nós somos planejados antes da fundação do mundo. Deus não é que nem alguns construtores que querem fazer uma casa. Tem um irmão nosso amigo lá na cidade de Foz do Iguaçu, irmão, que ele tem um terreno lá. O terreno dele, se não me engano, é de 15 por 50 de fundo. E ele foi fazendo a casa dele. Ele já chegou na metade do terreno já, 25 metros profundo. Só que assim, ele não tem um projeto, ele vai fazendo, entende? E aí quando ele fez, terminou de fazer, ele viu que não era bem aquilo que ele queria. Ele quebra tudo de novo e vai de novo. Agora ultimamente ele estava quebrando, irmão, toda a lajota da área, porque não era daquele jeito. Ele ia fazer uma rampa, tinha feito umas escadas, agora vai tirar a escada, vai fazer uma rampa. E tá assim, ele já era um senhor de idade. A vida inteira dele está assim. Tem muita gente que pensa que Deus é assim, que vai fazendo as coisas conforme dá na telha. Não, Deus planeja e tudo já está escrito. O salmista disse, irmão, que Deus tem um livro e nesse livro ele registrou o seu projeto. E tudo que vai acontecendo dentro do tempo vai só apenas se cumprindo o que Deus já tinha determinado. Então pense comigo, quando Deus fez o homem, Deus é onisciente, Ele sabe. Então nessa palavra rapidamente eu quero dizer assim: a humanidade frustrou os planos de Deus, e essa frustração deu condições para Deus executar o seu melhor projeto. Qual que é o seu melhor projeto? Nos alcançar como homens e mulheres perdidas, nos restaurar e nos trazer num nível de santidade que só Ele possui. Glória a Deus. Entende? Então, mas Deus permitiu, porque a primeira coisa que Ele deu para o homem quando Ele criou foi o livre-arbítrio. Ele queria levar o homem no patamar, mas se Ele não desse o livre-arbítrio para o homem, Satanás podia acusá-lo e dizer assim: Deus, esses homens estão nessa posição porque tu obrigou eles, tu não deu opção para eles. Deus não vai permitir Satanás fazer isso. Então Deus deu a primeira coisa para o homem: livre-arbítrio. Façam o que vocês quiserem. E aí, irmãos, ao longo da história da humanidade, o homem tomou posse do livre-arbítrio para o seu bel prazer. E na posse do livre-arbítrio, Satanás os enganou. E na prática do livre-arbítrio, o homem começou a se degradar e distanciar-se de Deus. E lentamente começou a perder tudo aquilo que Deus o havia lhe presenteado. Vamos rapidamente caminhar por esse caminho? Então acompanhe comigo, por favor. Deus criou o jardim do Éden.
Logo após ter criado o Jardim do Éden, fez o homem e colocou dentro do jardim. Jardim do Éden foi o primeiro lar e a primeira casa da primeira família. E aí então Deus coloca o homem lá e fala assim: vocês podem ficar livres. Irmãos, segundo alguns historiadores, Flávio José foi o maior historiador conceituado da história teológica conhecida dentro do meio cristão. Flávio José diz assim, que o Jardim do Éden tinha no mínimo uma extensão do tamanho do território nacional brasileiro. Essa era a casinha do nosso pai. Imagina, irmão, território nacional brasileiro. Aleluia. Era, Senhor. Era tamanho da casa do Jardim do Éden que Deus colocou Adão e Eva ali. Imagina a capacidade desses seres. E aí Deus coloca ele lá e fala: ó, vocês vão dominar tudo isso aqui. E aí vocês vão ser o rei aqui, vocês vão controlar essa coisa aqui. E aí Adão e Eva assumiram aquele governo, e ele começou a dar nome a todas as coisas. Todas as plantas da flora que você conhece, quem deu o nome para elas foi Adão. Todos os animais e insetos que existem, sabe quem deu o nome? Adão. Olha a capacidade intelectual. Esse cara era um computador. Imagina o melhor computador que você já viu falar da história humana. Era inferior, era um pouquinho do que era a mente capaz de Adão e Eva na sua forma original criada por Deus. E aí Deus disse: Adão, você pode fazer tudo, mas aquela árvore ali que está no meio do jardim, não coma dela, porque o dia que você comer dela, você vai morrer. Oh, meu Deus. E a Bíblia não fala quanto tempo Adão e Eva ficou ali. O fato é, irmãos, que Adão e Eva teve muitos filhos ali dentro daquela casa. E olha que alegria que era para eles. A Bíblia diz que na virada do dia, todos os dias de tardezinha, quando o sol se punha, antes do sol se pôr, era a virada do dia, porque o dia naquela época ele começava e terminava às 6 horas da tarde. Era o início e o fim do dia ali. Não é que nem nós vemos o fim do dia às 24 horas ou 0 hora, termina e começa o dia. Lá naquela contagem de tempo, o dia começava quando o sol se punha e ele terminava quando o sol aparecia. A noite foi a primeira noite. Agora o primeiro dia, quando o sol nasce, novamente quando o sol se punha, era o segundo dia. Entende? Então na virada do dia, que era na tardezinha, quando o sol estava se pondo, a Bíblia diz que todos os dias, na virada do dia, Deus vinha na casa de Adão e Eva para ter um culto e ter uma comunhão. Glória a Deus. Irmão, sabe o que é isso? Você receber Deus na tua casa todo dia. Você chama teu filho e dizer: filho, venha sentar na sala, venha sentar na mesa, Deus está chegando. Aí os filhos vêm, sentam, tem comunhão com Deus. Assim era todo dia. Até o dia, irmãos, que o Adão pecou. Deus poderoso, Pai. E quando Adão pecou, Deus não deixou de vir. Deus veio de novo na virada do dia. Só que quando Deus veio, ele não encontrou o Adão lá. Naquele dia específico, por causa do pecado, o Adão não estava esperando Deus. A família de Adão não estava reunida no mesmo lugar. E a Bíblia diz que Deus teve que chamar Adão. E então Deus chama e diz: Adão, onde você está? Oh, meu Deus. Meu poder. E irmãos, por causa desse pecado, Deus teve que tratar com Adão. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, por favor entenda, família, homens de Deus, líderes dessa igreja, Deus vai tratar conosco quando nós não entendemos o propósito dele para o nosso chamado. Nós iremos pagar um preço por causa das nossas ações e das nossas atitudes. Você vai pagar um preço se você tomar uma atitude diante do Senhor. Sabe qual foi o preço que Adão pagou? Deus falou: Adão, tudo bem, meu filho, eu vou resolver o teu problema do pecado, mas você vai precisar sair da casa. A Bíblia diz que Deus teve que expulsar o Adão e a Eva do jardim do Éden. Por que Deus precisou expulsar Adão e Eva do jardim do Éden? Porque lá no jardim do Éden tinha uma outra árvore chamada árvore da vida. E Deus disse assim: você precisa sair daqui, porque se você ficar aqui, você corre o risco de comer aquela árvore da vida e viver eternamente em pecado. E eu não posso permitir isso para você. Eu tenho um projeto para te resgatar. Eu só preciso saber se você quer ser resgatado ou não.
E a Bíblia diz que Deus tirou Adão do jardim do Éden. Então pense comigo, irmão. Essa história que eu acabei de narrar aqui rapidamente. O Adão estava num patamar de santidade com Deus. Ele pecou, ele desceu o primeiro degrau. E quando desceu o primeiro degrau, cada descida, daqui para frente, o homem vai descer 4 vezes, irmão. O homem vai descer uma escada de 4 degraus. Cada degrau que ele desce, ele tem um prejuízo. E esse prejuízo ele passa para toda a humanidade. Adão estava numa posição de igualdade com Deus, comunhão total com Deus. Quando ele peca, ele perde o direito de ter acesso à vida eterna. Perdeu a vida eterna. A primeira queda do ser humano, eles delegaram uma maldição para nós. Nós não temos mais direitos da vida eterna por causa daquele pecado. Então Deus tinha que resolver esse problema. Só que Deus já tinha um plano para isso. Aleluia! Amém, irmãos? Entenderam aqui? Primeira queda, pecado do jardim do Éden. Perderam o prejuízo que tiveram, perderam o acesso à vida eterna. Passaram-se anos, mas ainda Deus vinha visitar ele todos os dias, mesmo em pecado, mesmo não tendo mais direito de ter vida eterna. Todos os dias Deus vinha para ter comunhão com ele. Até que dia? Até quando teve a segunda queda. Qual foi a segunda queda? Quem foi responsável pela segunda queda? Caim e Abel. Uma história que vocês conhecem. A Bíblia diz que Caim foi num culto. Entenda, irmão? Todas as quedas elas foram feitas no culto. Dentro da igreja. Com homens e mulheres que Deus estava contando para fazer a obra dele. Caim e Abel estavam no culto. E Abel estava com o coração puro, irmão. Aquele adorador genuíno, verdadeiro. Não estava nem aí com o irmão que estava do lado. Se o irmão está gostando, não está gostando. Se o irmão está aceitando, não está aceitando. Ele estava adorando a Deus. Só que o Caim estava do lado só olhando. Com o coração duro. Para que fazer essa adoração? Só que enquanto o cara estava adorando, a Bíblia diz que Deus recebe aquela adoração. E quando o Caim olha para si, a adoração dele não subiu para Deus. Por que está me rejeitando, Deus? A Bíblia diz que nasceu uma ira no coração de Caim. E por causa daquela situação, Caim resolve matar seu irmão Abel. Será que tem líderes aqui na igreja querendo matar um monte, pastor? Meu Deus. Será que tem líderes aqui dentro querendo passar rasteira no companheiro? Será que tem líderes aqui dentro querendo puxar o tapete do seu irmão? Será que tem líderes aqui com inveja do irmão que canta, ou toca, ou prega, ou faz algo melhor que ele? Misericórdia, nós precisamos acabar com isso. Não vamos dar continuidade para essa maldição que começou lá no início da humanidade. O apóstolo, quando escreveu a sua carta, ele disse que nós não deveríamos ser levados pelo mesmo erro de Caim. E aí Caim decide matar seu irmão. Quantos obreiros que poderiam estar ativos na igreja, que tiveram seus ministérios matados, foram mortos por irmãos dentro da igreja, em cima dos púlpitos. Quantos homens e mulheres de Deus que poderiam ser cantoras, hoje não são, porque tiveram seu ministério mortos por alguém ao longo da história da experiência cristã. Quantos pastores nós poderíamos ter, homens de Deus, para levar essa obra avante, mas pararam na caminhada porque não tiveram companheiros que entendessem o seu ministério e foram mortos por eles. Quando eu falo morto, não falo morto fisicamente, mas morto na sua alma, no seu espírito, no seu encargo, no seu sentimento. Aí, irmãos, nessa situação a Bíblia diz que Caim mata Abel na hora do culto. Tá, matou. A terra bebeu o sangue de Abel. Aí Deus vem, olha, irmão, Deus ainda vinha todo dia, até essa época Deus vinha todo dia. Inclusive Deus veio para falar com Caim e disse: Caim, cadê teu irmão? Meu Deus. Aleluia, o Espírito Santo nessa noite está perguntando para alguém: cadê aquele irmão? Cadê aquele companheiro que você tinha no ministério? Onde que ele está nesse exato momento?
tua atitude e por tua ação, aonde que ele foi parar? É tão terrível isso, irmão, que quando Deus faz essa pergunta para Caim, Caim fala assim: sou eu porventura guardador do meu irmão? Oh, Pai amado, obrigado, Deus. Pastor, por que tu está falando isso? Porque eu fui chamado aqui, meu irmão, para dar um treinamento para líderes, para dar uma palestra para casais e para fazer uma pregação para a família. Está tudo incluído nessa mensagem. Ai, meu Deus. Caim e Abel eram irmãos, fazia parte da mesma família. Caim e Abel tiveram um problema sério no exercício do seu ministério, que faz parte dessa liderança. Caim e Abel tinha parte Poder, Senhor. no projeto de Deus, mas não deram continuidade, porque a família deles teve um problema. Aí, irmãos, a Bíblia diz assim, preciso avançar, meu Deus, meu misericórdia. Aí Caim diz assim: sou eu o guardador do meu irmão. Aí Deus conversa com Caim, para rapidamente, a Bíblia diz literalmente: e saiu Caim da presença de Deus. Quando Caim vira as costas para Deus, pastor Alex, saiu Caim da presença de Deus, virou as costas para Deus. Naquele exato momento, toda a raça humana desceu o segundo degrau em relação à comunhão com Deus. O primeiro degrau foi Adão. O segundo degrau, Caim. E agora essa atitude de Caim, ele transfere para toda a humanidade a decisão que ele tomou. Porque a Bíblia diz assim: saiu Caim da presença de Deus. Daquele dia para frente, Deus nunca mais volta na virada do dia. A atitude de Caim, irmão, Deus tomou uma decisão: não mais se relacionar com o ser humano, porque o livre-arbítrio é respeitado por Deus. E aqueles homens representavam toda uma geração. Todos nós estávamos representados lá. Quando Caim vira as costas para Deus, Deus entende: os homens não me querem mais, e Deus não volta mais a falar com o homem. E agora, irmão, no final daquele dia, a família se reuniu para esperar Deus, e Deus não veio. No outro dia, a família se reúne de novo, Deus não aparece. Durante toda a primeira semana, Deus não vem. No mês inteiro, Deus não vem. No ano todo, Deus não vem. Eles não sabem mais cadê Deus. Deus não aparece mais para comunhão. Por quê? Porque o homem virou as costas para Deus. Na segunda queda, no segundo degrau, o homem perde a presença de Deus. Primeira queda, o homem perde a vida eterna. Na segunda queda, o homem perde a presença de Deus. Deus não aparece mais. E assim foi por anos. Ninguém mais sabia. Agora o homem só se reunia com os filhos que haviam nascido dali para frente. Ele só podia contar uma história para os filhos que tinham nascido, como é que era quando Deus vinha, como era bom ter a comunhão com Deus, como era bom ter a presença de Deus. Mas agora onde é que está Deus? Ninguém sabe mais. Deus não aparece e o homem fica sozinho, jogado para as praças. Os filhos que nasceram depois desse dia não sabiam mais o que era a presença de Deus. Aí eu pergunto, irmão, quantas vezes nós vemos nas igrejas aí afora que a presença de Deus não está mais dentro dela, porque o homem não entendeu que não se pode virar as costas para Ele. Essa obra é de Deus, ela não pode parar. Aleluia! É verdade. Essa obra é de Deus e Ele é o chefe dela. Agora, queridão, quando Caim perde a presença, nunca mais aparece. Sabe o que eu fico feliz? Por favor, eu gostaria que então vocês lessem esses textos que eu estou citando. E esses textos, irmão, eles estão desde Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 11. Você vai encontrar esses textos. Leia esses 11 capítulos da Bíblia, pelo amor de Deus. Eu não tenho tempo de lê-los aqui, porque só tenho 5 minutos e eu tenho que encerrar. Eu acho que eu vou deixar essa mensagem pela metade, para vocês me chamarem outra vez para mim vir aqui concluir ela. Caim perdeu a presença de Deus. Só que agora em Gênesis,
capítulo 4, versículo 24. Não, 4, 26. Gênesis 4, 26. Não, Gênesis 4, 26. Anos se passaram que Deus não vinha mais. E agora a Bíblia diz assim. E para Sete nasceu ele também um filho, o qual ele deu o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Olha o que acontece aqui, irmãos. Invocar o nome do Senhor é uma ação e uma prática doutrinária milenar na história da Bíblia. Sabe quando começou a invocar o nome do Senhor? Quando nasceu Enos. Sabe o que significa a palavra Enos? Por favor, presta atenção aqui, irmãos. Enos era filho de Sete. Sete foi filho de Adão, que nasceu no lugar de Abel, que Caim matou. Então Sete nasceu no lugar de Abel. Anos se passaram. Sete já estava adulto. Quantos cultos, quantos dias tinham passado e Deus não tinha mais presente. E então Sete apenas se criou ouvindo a falar como que era o culto quando Deus estava presente. E agora Sete tem todo aquele sonho. Quem sabe muitos anos sonhou com aquilo. Um dia nasceu o seu filho Enos. Aí quando ele viu aquele menino, ele olhou a história do irmão Abel que tinha morrido. E ele entendeu que nós, seres humanos, somos fracos, somos frágeis e somos mortal. E então ele falou: esse é o nome do meu filho, Enos. Por quê? Por que é Enos? Porque nós somos fracos, nós somos frágeis e nós somos mortais. E nós não conseguimos viver nesse mundo sozinhos. Nós precisamos de Deus. Então Deus vem nos ajudar. E daí Deus veio. Glória a Deus. Quando nasceu Enos, começaram a invocar o nome do Senhor. E era tudo isso que Deus precisava, irmão. Deus precisava que o homem chamasse. Eles se reuniam, mas não chamavam. Como eles haviam virado as costas para Deus, não invocavam mais o nome do Senhor. Deus não vinha respeitar. Agora quando nascemos, começa a invocar o nome do Senhor, e o Senhor volta. Agora toda vez que o homem invoca, a Bíblia diz: perto eu estou de todos os que me invocam. Aleluia! Saltando agora para Gênesis capítulo 6. Terceira queda do ser humano. Passaram-se anos. Primeira queda, perderam a vida eterna. Segunda queda, perderam a presença. Agora, para restaurar a presença, eles tinham um nome. Todos que invocavam o nome do Senhor, a presença do Senhor era restaurada. Porque ele só vinha para quem invocava. Ele não vinha mais para todo mundo como vinha antes. Só quem invocava ele recebia a presença. Glória a Deus por isso. Um dia nós entendemos isso e nós invocamos o Senhor. Nós chamamos o Senhor para dentro da nossa casa, pastor Alex. Nós chamamos o Senhor para dentro da nossa família. Nós chamamos o Senhor para dentro do nosso coração. O nosso coração foi restaurado. A vida eterna entrou. Aleluia, nós somos salvos, regenerados. Nós somos remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Por quê? Porque foi dado um nome para Ele, tão poderoso, que nada na terra é mais poderoso do que Ele. E todos aqueles que invocarem esse nome serão salvos. Escrito está no livro de Joel. E depois no dia do Pentecoste, dado-se ênfase na primeira pregação de Pedro, dizendo assim: o Espírito Santo está sendo derramado. Isso que se cumpriu o que Joel profetizou, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos jovens, vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão visão, e a partir do dia que derramar o meu Espírito, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Perderam a presença, resgatou-se ela, invocando o nome do Senhor. Agora, irmão, Deus ainda tinha comunhão com o homem daqueles que invocavam. Capítulo 6. Aí no capítulo 6 de Gênesis, houve a terceira queda. Qual a terceira queda? A Bíblia fala assim: os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si mulheres. E agora no capítulo 6 de Gênesis, os homens, filhos de Deus, unindo-se com as filhas dos homens, fizeram uma união terrível que Deus não aprovou. Então lá do céu Deus olha para aquela situação e diz: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Irmão, Deus ainda tinha comunhão com o homem. Por causa dessa atitude, houve uma contenda entre Deus e os homens. Então Deus disse: não mais contenderei, ou seja, vou parar de me relacionar com o homem no sentido de contenda.
Terceira queda. E nessa terceira queda, irmão, o homem perdeu o que ainda restava, que era comunhão com Deus. A contenda é falta de comunhão. Exato. Deus poderoso. Perdeu a comunhão. A comunhão que ainda restava quando se invocava o nome do Senhor. Agora até isso Deus guarda. Primeira queda, perde a vida eterna. Segunda queda, perde a presença. Terceira queda, perde a comunhão. Acabou aí? Não. Tem uma quarta queda. E isso é repassado para toda a raça humana. Gênesis capítulo 11. A Bíblia diz assim, que em Gênesis capítulo 11, um homem chamado Nimrod, que foi o primeiro homem que quis ter o domínio sobre seres humanos, dominar uma classe inferior. Aí Nimrod decide dizer assim: eia, venha para cá todo mundo, que esse negócio de invocar o nome do Senhor coisa nenhuma, vamos fazer para nós um nome. Gênesis capítulo 11 vai ver essa história. Vamos fazer para nós um nome poderoso. E larga a mão desse negócio de Deus aí. A única coisa que restava para eles era invocar o nome do Senhor para restaurar a presença. Quando restaurava a presença, tinha comunhão. Quando tinha comunhão, você tinha ainda a possibilidade e uma esperança de ter acesso de volta à vida eterna. Mas agora tudo se perdeu. 4 quedas, 4 prejuízos, e tudo isso passado para toda a raça humana. Mas um dia Deus executa o seu plano. Deus manda um homem e uma família e uma virgem. Dá um nome para esse homem. E esse homem chama-se Jesus. Deus dá um nome para esse homem. Esse homem chama-se Jesus. E a Bíblia diz assim: todos aqueles outros seres humanos que acreditarem em Jesus Cristo recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Creu no Senhor Jesus, se tornou filho de Deus. Agora, basta se tornar filho? Não. Você tem que seguir e galgar um caminho. Nós temos algumas literaturas ali, irmãos. Tudo que eu estou pregando está naqueles livros. Eu quero dizer para vocês, não vão embora sem pegar aqueles livros para vocês lerem do que eu estou pregando aqui. Lá tem um livro, irmãos, que é uma apostila que eu fiz, onde está falando sobre essa questão de filhos. Nós precisamos entender que uma coisa é ser feito filho, outra coisa é ser chamado de filho, outra coisa é ser manifestado como filho. É etapas de crescimento. O que eu preciso ser? O que eu preciso fazer para me tornar filho de Deus? A Bíblia diz que é só crer no nome de Jesus. Creu no nome do Senhor, recebeu o poder de serem feitos filhos. Acabou aí? Não. A Bíblia diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Uma coisa é você ser feito filho, outra coisa é pessoas te chamarem de Deus. E outro versículo na Bíblia diz assim: toda a natureza geme e está unidos com dores, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Glória a Deus. Então, por favor, compre esse material para você poder ter a continuidade dessas ministrações que nós fizemos aqui. Mas eu concluo a minha mensagem nessa noite dizendo assim: Deus permitiu, pelo livre-arbítrio do homem, o homem cair no mais baixo degrau possível que a humanidade pudesse ir, para que ele viesse naquela posição mais baixa. A Bíblia diz que Jesus não teve usurpação de ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, despindo-se da sua glória, tornando-se homem, semelhante a nós, e indo até a morte, e morte mais terrível de cruz, para que então ele pudesse garantir para nós um livre caminho de volta para o Pai. Então agora Jesus foi declarado Filho de Deus com poder e glória na sua ressurreição, e quando ele ressuscitou, foi assunto ao céu. E enquanto ele estava voltando para o Pai, ele estava abrindo um vivo e lindo caminho, nos permitindo voltar a Deus. Agora ele volta para Deus e é entronizado. Apocalipse capítulo 4 fala da entronização de Cristo, e quando ele é entronizado, ele acha um lugar em Deus para nós, e agora nós podemos estar nessa mesma posição. Aleluia! Olha, entenda que lindo isso.
O homem perde a vida eterna, perde a presença, perde a comunhão, ou seja, perde a comunhão e perde o nome. Olha o caminho de volta. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uma vez que você invoca o nome do Senhor, a comunhão com Deus é restaurada. Quando a comunhão com Deus é restaurada, a presença do Senhor se torna real em nossa vida. Quando a presença do Senhor se torna real em nossa vida, a Bíblia se cumpre dizendo assim: todo aquele que nascer de novo tem a vida eterna, é restaurada de novo. Eu e você, irmãos, somos portadores da vida eterna. Nós ainda não vamos herdá-la. Não, nós já herdamos. A vida eterna está dentro de nós. Tudo aquilo que o homem perdeu, Jesus veio e resgatou. Você pode dizer um amém comigo? Fique em pé, por favor. Irmãos, me perdoem. Por favor, me perdoem. Eu sou muito prático. Eu sou incisivo. E eu vou logo no ponto. Nós viemos falar aqui com a liderança. Nós viemos dar uma palestra para os casais. Nós viemos concluir com a família. Com essa ministração, eu quero dizer para todas as famílias que estão aqui nessa noite: Deus conta com você, com os teus filhos e com a história da tua vida. E você precisa fazer o caminho de volta. Você não teve culpa de todo esse caos que os nossos primeiros pais geraram para nós. Mas você vai ter culpa se você não quiser aceitar o caminho de volta. O caminho de volta é pela pessoa e pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por vocês. E eu não sou insistente, não. Obreiros, colegas de ministério, eu sei o meu chamado. Músicos de ministério de louvor, eu sei a minha chamada. E eu tenho certeza que vocês também sabem a chamada de vocês. Eu não tenho dúvida que foi Deus que chamou cada um de nós aqui. O problema não está no nosso chamado, o problema está no nosso coração. E eu preciso orar pela liderança dessa igreja que quiser a minha oração. Eu preciso orar pelas famílias que aqui estão, que quiserem a minha oração. Pelos casais, pelos filhos. Então eu não vou insistir. Quem quiser essa oração, pode descer do púlpito, que não é vergonha não, tá, meu irmão? Não é vergonhoso não. O Senhor me trouxe aqui para orar por vocês e abençoe o ministério de vocês. Quem quiser, irmão, vem aqui na frente, em nome do Senhor Jesus. Vai, celestial. Em nome de Jesus. Só você e Deus sabe qual é o chamado que Deus tem para vocês. Só você e Deus sabe qual é o legado que Ele confiou na mão de vocês, como família, como indivíduo, dentro do propósito do reino dos céus nessa terra. Aleluia. Venha, irmão, venha. Esse é um momento especial. Esse é um momento especial. Pastor, tu precisa me ajudar aqui a orar, tá bom? Você precisa me ajudar, irmão, a isso. Aleluia. Vamos orar. Irmãos, você que ficou aí atrás, se tem convicção que você não precisa dessa oração, entenda que eu estou te convidando. Deus tem um chamado para nós. O que eu pude fazer, eu fiz, eu ministrei na tua vida. Não quer dizer que se você ficar aí você não vai receber a oração, não. É só um ato de fé e um ato profético que você vir até o altar do Senhor. Não vai mudar em nada. Mas nós temos que ter essa convicção. Curva a tua cabeça, por gentileza. Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aqui estão os teus filhos, Senhor. Homens e mulheres líderes dessa igreja, que o Senhor levantou com convicção, com chamado e com propósito. Todos eles, Senhor, têm convicção daquilo que o Senhor colocou na vida deles, na mão deles e no ministério. Como família, como marido e mulher, como filhos e como esposas e esposos. Senhor, eu ministro nessa noite sobre a vida deles, Senhor, uma legalidade espiritual.
para que eles possam estar exercendo, Senhor. Aleluia, sem nenhuma opressão maligna, sem nenhuma atuação. Cuida do coração dos teus filhos, Senhor Jesus. Cuida do coração dos teus filhos, Senhor Jesus, para que Satanás não venha ter acesso a nada que possa impedir a tua obra acontecer. O Senhor tem levantado nessa igreja o pastor Alex como homem teu, como teu obreiro, como líder dessa igreja. Senhor, tu sabe o coração dele, capacita-o nessa grande obra. Aleluia! Em nome de Jesus. Oh, aleluia! Senhor, eu oro pelas crianças, pelos adolescentes, pelos filhos, pelos jovens, pelos ministérios dessa igreja, pelos casais que aqui estão, por cada família aqui representada, em nome do Senhor Jesus, do Senhor Jesus. Aleluia, ainda na tua presença, Senhor, a tua presença é real, Espírito Santo, Consolador, Espírito Santo que traz a comunhão, fortalece nessa noite aquele que está cansado, aquele que está fadigado, Senhor, Espírito Santo, Espírito Santo, aqui está a tua noiva, aqui está a tua igreja. Há uma missão, Senhor, a ser feita, e o Senhor conta com cada um de nós, Senhor, nos capacita, nos dá, Senhor, a mesma visão, a sua visão, Senhor. Abençoa, Pai querido, a tua igreja, cada um, Senhor, que exerce o papel de liderança, Pai querido, precisamos entender que a luta, ela será no mundo espiritual, e muitas vezes ela vem, Senhor, para o mundo físico, dá-nos discernimento, sabedoria, Senhor, as nossas armas precisam ser espirituais, nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra as hostes do inferno, que lutam contra a tua igreja, e que lutam, Senhor, na individualidade com cada crente, com cada um que é chamado, Senhor, que a tua presença não se afaste de nós, que a tua glória, Senhor, não nos abandone. Não há glória em caminhar nessa terra com títulos, com posição, mas sem a tua presença. Não, Senhor. Davi, Senhor, estava no campo e tinha a tua presença. Saul estava no trono e estava rejeitado. O Senhor estava usando o menino lá no campo para, Pai querido, para fazer a tua obra. Senhor, usa-nos independente do lugar. Usa as famílias, fortalece vínculos nesta noite. Senhor, enche do teu Espírito. Enche do teu Espírito, Senhor. Quem sabe aqui muitos já não falam mais em mistério. Algum tempo, Senhor. Não retires a tua presença da tua igreja, Senhor. Pai querido, abençoa os obreiros, os departamentos. Neste fim de semana o Senhor falou conosco. Não somos mais inocentes, Senhor, em relação às atitudes que teremos daqui para frente. O Senhor falou, o Senhor nos orientou. A tua palavra foi manifesta, Senhor, sobre a tua igreja. Em nome de Jesus, abençoa as famílias, fortalece as famílias, Senhor, fortalece as famílias, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você que está aqui na frente, levanta a tua mão para cima, sinta a presença de Deus, peça para Deus encher você nessa noite. Não aceite sair daqui vazio, não aceite sair daqui vazio nessa noite. Peça para Deus encher você, levanta a tua mão, aleluia. Aleluia, levanta a tua mão, peça a Deus, me enche, Senhor, eu não quero mais ser vazio da tua presença, me enche, Senhor. Levanta a mão, Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui. A